Bom dia, bem-vindos a mais um Premier Fight League no Mundo da Luta. Essa semana estivemos em Brasília na despedida do ministro André Fufuca, na Comissão de Esporte no Congresso Nacional. E ele fez o balanço desses 3 anos e 6 meses do seu mandato junto ao Ministério. Estivemos também no Fórum da Mulher no Esporte, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e vamos finalizar o nosso Mundo da Luta com a entrevista com o nosso Onilson Mamute, multicampeão brasileiro de kickbox, que aconteceu na última quarta-feira no nosso JNewcast, no nosso YouTube, na TV Bandeirantes. E no primeiro bloco do nosso Premier Fight League do Mundo da Luta, estivemos em Brasília, na Comissão dos Esportes no Congresso Nacional, acompanhando todo o relatório dos 3 anos e meio do nosso querido ministro dos Esportes, André Fufuca, que fez um trabalho maravilhoso em prol do esporte em todo o Brasil. O esporte brasileiro já viveu dias de silêncio, obras paradas, espaços fechados, sonhos interrompidos. Um país que nasceu para o esporte abandonado. Quando nós chegamos, sabíamos que não dava para esperar. O esporte precisava voltar a ser prioridade. Com muito trabalho, o esporte voltou. Voltou nas comunidades, voltou nas escolas, voltou nos sonhos de milhões de brasileiros. O esporte não é só medalha, o esporte é dignidade, é oportunidade, é futuro. Criamos as Arenas Brasil para levar estrutura a quem mais precisa. O Teativo chegou aonde antes o Estado não chegava. O Bolsa Atleta bateu recorde histórico. Minha gente, o investimento voltou, o esporte voltou a crescer. E o Brasil voltou a ser protagonista. Conquistamos a Copa do Mundo Feminina de 2027. E nossos programas passaram a inspirar o mundo com reconhecimento internacional. Tornamos permanente a Lei de Incentivo ao Esporte. Concluímos obras e iniciamos muitas outras. Construímos estruturas esportivas de ponta, à altura do que o nosso povo merece. Acima de tudo, pavimentamos um caminho para que o esporte possa ter um futuro brilhante. Anunciamos a Universidade do Esporte, a primeira das Américas, para formar pessoas por meio do esporte e transformar o esporte em política pública permanente. Avançamos no combate à manipulação de resultados, fortalecemos a integridade das competições e reforçamos o compromisso com o jogo limpo. Investimos em projetos e programas que vão transformar sonhos em realidade, porque o esporte não pode parar nunca mais. O esporte voltou a transformar vidas, voltou a dar oportunidades, voltou a unir o Brasil. Bolsa Atleta, para quem não sabe, é o maior programa de incentivo ao esporte individual do mundo. Nenhum país tem a quantidade de beneficiários de Bolsa Atleta como o Brasil tem no dia de hoje. Foi criado no primeiro governo do presidente Lula e foi reajustado após 14 anos também pelo presidente Lula. Em 2025, nós batemos todos os recordes, mais de 10 mil atletas beneficiados, 10.196, sendo 3.309 do esporte paralímpico e ampliamos em 2 áreas vitais. A primeira, o atleta que tem alguma deficiência, no caso o atleta surdo-olímpico, ele não tinha direito a receber. Nós colocamos, ele hoje recebe. A atleta puérpera e grávida, no momento em que ela tinha o conhecimento que estava grávida e quando tinha um filho, ela parava de receber, que é algo sem lógica. O momento que ela mais vai precisar de ajuda é quando ela está grávida. E depois, quando ela tem um filho, como é que o Estado vira as costas para a atleta no momento em que ela mais precisa? Então, nós tiramos isso. Todas as atletas, quando estão grávidas e no seu puerpério, elas têm direito a receber Bolsa Atleta, que eu acho que é algo mais do que lógico, mas que foi a gente que conseguiu colocar. Outra questão, os atletas paralímpicos. O atleta que faz, vocês conhecem, no caso, o atletismo, o paciente que é deficiente visual, ele precisa de alguém correndo ao lado dele. Ele recebia a bolsa, mas quem acompanhava ele não recebia. Da mesma forma, quem sabe aqui o Bosch, o atleta que é praticante do Bosch, ele a vida toda, ele vai precisar de um técnico ao lado dele.
até porque é a única modalidade que ele pode praticar devido às limitações físicas e biológicas que o organismo dele tem. Mas não tinha direito. Nós também abrimos o edital e colocamos tanto os técnicos, no caso dos Paralímpicos, como nessas outras melhorias, e volto a dizer, lapidações que o programa Bolsa Atleta precisa. O orçamento anual aumentou, era 120 milhões em 2023, e agora, em 2026, é o maior orçamento da história, quase 180 milhões para pagamento de Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. E eu espero que quem vir depois de mim, que tenha esse mesmo posicionamento, essa mesma postura cordial, essa postura franca, para que nós possamos avançar. Agradecer aos parlamentares, sem vocês, sem os deputados e senadores, era impossível tocar aquele ministério. Seria impossível porque nós não teremos a lei de incentivo, que foi graças a vocês. Sem a lei de incentivo, o esporte não funciona no Brasil. Nós não teremos esse volume de obra que nós temos hoje. Grande parte é de emendas parlamentares de vocês. Nós temos núcleos aqui de parlamentares que atendem 10 mil pessoas por ano, como é o caso do deputado Luiz Lima. O núcleo dele atende quase 10 mil pessoas no Rio de Janeiro. Nós temos o deputado Derrite, atende 16 mil pessoas em São Paulo. Então, é impossível fazer esporte sem ter a sensibilidade dos parlamentares. E agradecer de coração a oportunidade me dada pelo presidente Lula. Graças ao presidente Lula, eu pude assumir esse ministério, me confiou essa missão, acreditou no meu potencial, acreditou no meu projeto. O presidente abraçou, atendeu. Para que vocês tenham uma noção, a Arena Brasil eram 120, ele aumentou de uma vez para mais de 500. E eu queria agradecer, para encerrar, ao presidente Lula. Muito obrigado, presidente, pela essa oportunidade. Espero poder ter atendido as solicitações e reivindicações do nosso país. Fiz o que pude. E agradecer também a nosso Deus. Sem Deus ninguém faz nada. E graças a Ele eu estou aqui hoje de cabeça erguida para dizer que a missão dada é missão cumprida. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pelas palavras carinhosas, pelas palavras que fazem tão bem a gente que assumiu o ministério na época com tantas dúvidas, de certo modo, de alguns até um certo preconceito por assumir uma pasta, e hoje mostrar não através de palavras, mas de números, o que conseguimos nesses 31 meses é algo que alegra muito o meu espírito, o meu coração, de saber que a gente fez tudo o que podia e fizemos muito. Mas quem vier depois de mim, que faça ainda mais. Que eu tenho certeza que se ele tiver uma equipe como eu tive, amigos como eu tive, ele vai conseguir conduzir ainda melhor esse ministério. Sou muito grato, mais uma vez, ao presidente Lula, que me deu essa honra, que acreditou em mim. Sou muito grato aos deputados, senadores dessa casa que acreditaram no Ministério do Esporte. Sou muito grato à minha equipe e, principalmente, sou grato a quem acreditou. Eu espero que, futuramente, nós tenhamos a concepção que tudo nessa vida passa. O mandato de muitos aqui passam. Os cargos ocupados em secretarias, prefeituras, governos ou ministérios também passam. O que fica é um legado. Legado de obras, de ações. E quem assumir vai ter um legado para dar continuidade, para aperfeiçoar, para melhorar e até para corrigir. Mas que sempre ele faça olhando para quem mais precisa. Os ministérios do nosso Brasil têm que funcionar para quem precisa. Tem que funcionar para quem está na ponta. Não é funcionar para os grandes, funcionar para quem já está consolidado, funcionar apenas para a classe política. Tem que funcionar para quem mais precisa. Essa foi a missão que eu carreguei naquele ministério. Entrego hoje mais de 800 obras em periferias, em distritos, em áreas de vulnerabilidade. Tem mais de 2.900 em construção. Que esse espírito de fraternidade, de sempre se colocar no lugar do próximo, seja o espírito que o próximo ministro carregue no coração dele. Porque eu tenho certeza que quem tem fé, tem coragem, tem vontade de trabalhar e, principalmente, tem espírito cristão, vai fazer um trabalho muito melhor do que o meu. Meus amigos, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Que honra poder estar presente em Brasília, representando a nossa TV Bandeirantes, cobrindo essa despedida do nosso ministro André Fufuca, que foi à Comissão dos Esportes e foi aplaudido de pé por todos os deputados. Parabéns e vida longa
ao nosso querido amigo André Fufuca, ministro do Esporte do Brasil. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais Premier Fight League do Mundo da Luta, só aqui na nossa TV Bandeirantes.